O juiz Leonardo Maciel Foster, da primeira vara civil de Brasília, negou o pedido da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para apagar uma postagem em que ela é chamada de ex-garota de programa em um podcast. O juiz de Leonardo Maciel Foster é uma cidade? O nome dele é de Leonardo? As coisas que eu passo, bicho. O juiz de Leonardo. O juiz de Leonardo é o dono do juiz? Esse juiz, não é? Ai, meu Deus do céu. O juiz Leonardo Maciel Foster, da primeira vara civil de Brasília, negou o pedido da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para apagar uma postagem em que ela é chamada de ex-garota de programa em um podcast. O que é um podcast, alemão? Podcast. É o que vem depois do podcast? Do cast. Você vê como o alemão tá mal hoje. O alemão tá precisando de férias, eu tô achando. Não, ele já tirou férias, ele foi o primeiro que saiu de férias. Ele tirou no carnaval, verdade. O magistrado, o Leonardo Maciel Foster, será que ele faz o L, hein? Ele concluiu que não houve risco de dano irreparável e que deve prevalecer a liberdade de expressão, não solicitando que a Meta apague os vídeos com a ofensa. Na ocasião, ao comentar sobre a ex-primeira-dama, a apresentadora Teônia Pereira... Quem que é Teônia Pereira, gente? Não sei. Essa da foto? Parece é a Mini Maravilha, essa aí? A Teônia Pereira, que nome bonito, hein? Teônia Pereira se referiu a Michele como ex-garota de programa. E essa Teônia, volta pra mim aqui, corta pra mim. Teônia, você tá fazendo um programa, a hora que você acabar de falar, você não fizer, hoje eu não faço um programa, você vai ser ex-garota de programa. Exatamente. Tá. Então a Teônia, ela afirmou o seguinte, né, que a sua família tem passagem pela polícia. Teônia, todos nós que fizemos RG temos passagem pela polícia, né? Vamos convir que todos nós que temos RG, a gente tem que emitir o RG, e a gente tem que emitir o RG pela Secretaria de Segurança Pública, então todos nós temos. Né? A Teônia é militante de esquerda e chegou a se candidatar como vereadora pelo PT no Piauí, mas não conseguiu se eleger e agora fica enchendo a nossa paciência. Tá querendo lacrar, né? Agora eu falo, né? O STF teve aquela decisão louca, muito louca, né? De responsabilizar as plataformas, dando à plataforma um poder de polícia que só o Estado tem. Aí eu vi o Alexandre de Moraes falando lá no evento em Lisboa, né? Ele falava assim, né? Não, isso é plenamente viável, isso é normal, porque elas têm que excluir os crimes pré-existentes. Já ouviu isso? Nossa. Os crimes pré-existentes. Eu olhei pro professor Manuel e falei, já ouviu esse conceito? Não. Eu olhei assim, eu falei, olha só, né? Ele cria conceito. Crimes pré-existentes. Como é que é um crime? O que é um crime pré-existente? Bom, crime pré-existente não existe, em primeiro lugar. Então ele falou, então é viável o que o STF fez, porque está se tratando de uma coisa inviável. Ou seja, a razão da viabilidade é uma coisa que não existe. É isso que ele falou para o público pagante em Lisboa. De intelectuais, de pessoas... É isso que esse que é professor titular, que inventaram uma cadeira para ele na Faculdade de Direito da USP para ele ser titular, está ensinando. Ele está ensinando uma coisa que não existe. Crime pré-existente. Ora, todo crime
como tipo penal, como conduta a ser condenável, ela é preexistente ao ato, para que se possa condená-lo. Então você escreve o que é crime e quando se tem o ato, a pessoa cometeu ou não o crime. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não tem. Muito pelo contrário, essa pessoa precisa passar pelo devido processo legal. Porque não acabou a presunção de Exato, não tem crime preexistente. O único crime preexistente é: não há crime sem lei anterior que o defina. É a lei anterior que define o que é crime. E se a ação foi a subsunção do que a lei escreve ou não, é só o processo que pode dizer, não a plataforma social. Portanto, não há crime preexistente, não há crime E preexistente. nem declaração unilateral do que é crime. Exato, é uma vergonha isso. Então aí a gente acabou de ver uma decisão da STF desse sentido, aí um juiz que diz que... imagina falar isso da Janja. Se alguém falar isso da Janja, tá frito. Eu fui falar daquele Porque o que? Não, é sério mesmo, porque você pode chamar do que quiser o Bolsonaro, a Michele na rede social, e se a Peone aí tivesse falado que a Janja é ex-garota de programa? Será que a decisão... Eu sou a favor da liberdade de expressão, mas eu queria saber se dissesse, se o que né, a Teônia, não pode. a Janja é ex-garota de programa, né? Falasse, a Janja é ex-garota de programa, em vez da Michele, né? Ela falasse, a Teônia. Sim. A Janja é ex-garota de programa. Eu queria saber se essa frase, né, ficasse pública. A Janja é ex-garota de programa. Eu queria saber se o juiz, o De Leonardo, segundo o alemão, eu queria saber se esse juiz diria, não, é liberdade de expressão dizer que a Janja é ex-garota de programa. E mantivesse, né, o conteúdo no ar. O conteúdo, dizendo que a Janja é ex-garota de programa. Ou simplesmente dizer, eu acho que foi. Eu acho que foi. Eu acho que não é isso, né? É isso. Imagina. Assim, eu sou a favor da liberdade de expressão, é claro. É liberdade de expressão, dizer eu acho que foi. A Janja Exatamente. tem, no caso da ação criminal, né, ela tem que entrar com calúnia ou... calúnia não. Difamação. Difamação, porque ser garoto de programa não é crime explorar a prostituição. Então, difamação e injúria. Então, se ela se sente injuriada, a Michele se sentiu injuriada ou difamada. Isso a injuria, isso a difama. E veja, ela já não é mais a primeira dama. Então ela vem e fala, ela está falando para uma cidadã privada, que tem que ser mais protegido pelo Estado do que a autoridade. Aliás, a autoridade deve servir ao privado. Agora, eu queria saber se alguém falasse, como fez a Teônia da Michele, sim, aspas, Janja foi garota de programa. Foi ou é? Eu usaria Janja foi garota de programa. Eu queria saber se o juiz, o De Leonardo, ele teria a mesma O que estranha a mesma porque esse processo está na vara civil, né? Porque, na verdade, eu acho que esse tipo de medida protetiva poderia ser requerida no juízo criminal, durante o processo de queixa-crime de difamação. Porque a difamação está consolidada. Exato. Foi pedida a retirada. Pois é, mas poderia ter Não, mas criminal. o próprio juiz criminal pode retirar como uma medida cautelar até ele julgar. Então eu acho estranho que essa medida esteja no juízo civil, porque no própria queixa-crime de difamação, você pode pedir uma cautelar de retirada desse vídeo. Não, mas a frase foi garota de programa, pôs na vara e dá para ter retirada? É. Tá. Isso mas uma não interfere a outra, ela pode repetir isso sim, também. Sim. Pode entrar de novo em outra vara. Pode entrar de novo. Na criminal agora. Na outra natureza. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente aqui. Eu acho que juiz é o primeiro nome dele. Aí faz sentido juiz de Leonardo. Pode ser isso. É aquele do Bezerra, o Bezerra da Silva, né? Leonardo, me disse o doutor. Ele faz o que bem quer, está tudo bem. Infelizmente, aqui na lei dos homens, a gente não vale o que é, mas somente o que tem. Ele tem imunidade para dar quantos quiser, porque é rico, poderoso e não pede a pose. E você que é pobre e favelado, só deu 2, vai ficar grampeado no 12. Grande o Leonardinho do Bezerra da Silva. Mas olha, eu queria esse juiz de Leonardo
Leonardo na mais alta instância do judiciário brasileiro, porque eu acho que ele acertou, na verdade. O Leonardo da Vinci... Esse Leonardo é da Vinci mesmo. Só que isso devia valer para todo mundo, porque o que ele fala é o seguinte, exatamente. Ela entrou com a queixa de injúria de difamação, por isso na Justiça Civil. E pediu... Não, na civil é danos morais. Não, ela pediu danos morais, só para danos morais, retirar, se não me engano. Não, a própria decisão do juiz diz que liminarmente ele não concede, mas poderá conceder o direito à retratação na dimensão da divulgação que tenha acontecido, caso a acusada venha a ser condenada. Veja que no fundo ele está dizendo, porque se retirar seria, imagine que fosse uma revista, é tirar a revista toda de circulação. O que se faz nesses casos é retratação na mesma dimensão. Se for condenado, ele certamente vai ser condenado. Certamente vai ser. E vai ser condenado a pagar uma indenização também. Mas o que ele está garantindo é a liberdade de expressão. A única coisa que isso é que é fundamental, que a liberdade de expressão tem que ser igual para todos. Exato. Não para isso aí. Mas que é o grande problema. Fica perguntando, se a gente falasse, se eu falasse que a Janja era uma ex-garota de programa, se eu ia receber o mesmo tratamento que a Teotônia, Teônia, Tesônia, sei lá como é que ela chama. O ponto é o duplo padrão mesmo. Exatamente. Porque de um lado, eles podem criticar o presidente Bolsonaro, pode até fazer editorial de jornal dizendo por que a morte do presidente Bolsonaro é aceitável, alguma coisa assim. Que o Lula é ladrão. Exatamente. Por outro lado, você não pode, né, por hipótese, dizer que um suposto presidente, vamos dizer assim, que foi condenado por corrupção, formação de quadrilha, com um processo que até a sua prisão, do início até a sua prisão, demorou 4 anos. Ninguém pode dizer isso, exatamente o que você falou, doutora. Assim bonitinho, igual você falou, pode dizer. Não pode falar, viu, gente? É que o Lula é ladrão, isso não pode. Também eu acho que não pode. Eu acho que se alguém falasse, como fez a Teônia, falasse assim que a Janja é ex-garota de programa, também eu acho que não teria essa colher de chá aqui. Essa colher de chá não é essa observância do correto, do direito. Porque ao final do processo pode se conceder ou não. Isso mostra que, às vezes, e no Brasil isso não é às vezes, isso no Brasil acontece muito porque o direito já, morreu. O direito, por mais que seja seguido numa decisão judicial, carimbada, sai oficial, juiz natural, tudo certo, ela pode não ser justa. Porque quando o direito só é aplicado para um grupo de pessoas e outro grupo pode fazer o que quiser, já deixa de ser direito só pela falta do critério da justiça, da igualdade. Não, e a decisão do juiz, que sendo liminar ou não, provisório ou não, ela simplesmente consolida que o direito à liberdade de expressão na Constituição, que está atrasando o nosso Brasil, que só se fala nisso... Consolida ou consolidifica? Né? Na verdade, essa agenda do atraso de discutir o indiscutível, porque a liberdade de expressão é consolidada na Constituição e não admite limitação. Qual é a limitação? Os crimes contra a honra. E ninguém gosta de parar na discussão aí. Não, mas será que é só por aí? Não, é só por aí. Porque existem os crimes contra a honra justamente para você ter os 6 meses, para você decidir se você quer tomar providência com relação àquela pessoa. E é o que está acontecendo nesse processo. O que o juiz acabou de dizer? Ele diz o seguinte, olha, a providência está sendo tomada, mas eu preservo a liberdade de expressão até o momento que eu achar que ela está prejudicando em determinado ponto. Até aí, ok, mas é como vocês disseram, é para todos. Não pode limitar de alguns, prejulgar alguns, caçar alguns, desmonetizar alguns, né? Tomar passaporte de alguns em nome da liberdade de expressão. Aí não dá. Por exemplo, as 3 processos que eu tomei, né, nesse sentido, os 3 eu já tomei na tarraqueta logo no começo. Logo no começo. Mas veja que o juiz falou aqui que... Já puseram na vara e lá ficou. Esse é o problema. Não pode ser para um de um jeito e para outro de outro. Lógico, isso não é justiça. Mas veja que o juiz falou que, em havendo a condenação, tem que haver a retratação na mesma dimensão. Então, digamos que esse vídeo tenha sido levado por rede social, é fácil fazer isso, para 1 milhão de pessoas. A retratação vai ter que ser levada para o mesmo 1 milhão de pessoas para deixar bem claro a retratação e ainda mais a indenização que venha. Isso me parece fazer sentido, desde que seja para todo mundo e não uma diferença para a esquerda. Mas vamos parar por aqui, porque a gente não...
E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.